Olá amigos, quero dar continuidade ao nosso projeto de CPC na quarentena, então quero falar hoje sobre o princípio da primazia da solução de mérito. Esse é um princípio que já era comentado pela doutrina há muitos anos, ele já existia no nosso ordenamento jurídico, desde antes do Código de Processo Civil de 2015, já era falado, muito discutido no meio doutrinário, e o CPC o positivou no artigo 4º. Então, se você pegar o artigo 4º, dentro das normas fundamentais do processo, do 1º ao 12, você vai compreender que ele é uma norma estruturante do processo, é uma norma fundamental, como está no seu próprio nome. O que consiste o princípio da primazia da solução de mérito? Como o próprio nome já está te induzindo, é para deixar muito claro que quando você ajuiza uma ação, a lógica é você ter uma atividade satisfatível, ter uma decisão que solucione o mérito do que eu estou pedindo. Não ter uma decisão terminativa, uma decisão de extinção sem resolução de mérito. Ou seja, o processo é um instrumento à disposição do cidadão para a solução de um litígio. Não é para ser extinto sem análise de mérito. Então, ao longo do processo, como até uma decorrência do princípio da cooperação processual, você estimula uma gestão compartilhada do processo, um evitar o reconhecimento de decisões que reconheçam nulidades do processo, Então você tem, na verdade, uma gestão do processo, você tem princípios relativizantes do reconhecimento de nulidades, como o famoso princípio da instrumentalidade, princípio da finalidade, princípio do confinamento e o princípio da primazia da solução de mérito. Mas, enfim, recortando aqui e voltando à nossa análise, a primazia da solução de mérito, a ideia é que o processo chegue a uma solução definitiva sobre o mérito. Você põe a juízo uma ação em juízo, você posta aquele processo, aquela causa em juízo, para que ela seja definitivamente solucionada, não para que o juiz extinga, obstando o andamento do processo. E aí eu quero pontuar com vocês vários dispositivos que acentuam esse raciocínio. Eu queria que vocês observassem, por exemplo, o 317 e o 488. São dois artigos que eu acho essenciais para compreender essas hipóteses. O 485 do CPC, ele lista casos onde a sentença era extinta sem resolução de mérito. Então, por exemplo, inépcia da petição inicial, litispendência, coisa julgada, perempção, falta de regularidade ou representação processual das partes, uma incapacidade. O que o 317 ele afirma? Algo que já é implícito ao próprio sistema, mas ele escreve, ele deixa claro para que não paire nenhuma dúvida. Gaguejei tudo, Para que não paire nenhuma dúvida sobre esse assunto. Sempre que o juiz detectar uma causa que possa conduzir à extinção do processo sem resolução de mérito, é dever do juiz, perceba bem a minha expressão, é dever do órgão jurisdicional. Todos que atuam no processo devem ter essa gestão compartilhada para se evitar uma extinção sem mérito. É dever do juiz dar oportunidade às partes para corrigir eventualmente um defeito. E o 488 ele confirma esse raciocínio, dizendo que se for possível, se for o caso, o juiz deverá dar uma decisão de mérito favorável à parte que se beneficiaria com essa extinção. Então veja, se eu tenho uma decisão de extinção do processo sem resolução do mérito por incapacidade de uma das partes, sendo possível o juiz decidir o mérito favorável a quem se beneficiaria com essa extinção, que seria a parte contrária, se for o caso, ele deve dar prestígio à decisão de mérito. Um bom artigo é você comparar essa combinação do 317 e do artigo 488 do CPC. Outro artigo muito interessante é o 938, parágrafo 2º do CPC. Na verdade, o 938 como um todo. Ele regulamenta a atividade no tribunal. Veja, no tribunal, se o magistrado tiver condições de aproveitar, por exemplo, um recurso de apelação, mesmo que ele perceba que há nulidades sanáveis, ele deve dar oportunidade às partes para corrigi-las, evitando eventual inadmissão dessa apelação por falta de regularidade formal? Claro, é o princípio da primazia da solução de mérito. Então vejamos, coisas mais básicas. Vamos supor que o sujeito interpôs a apelação e ninguém tinha percebido que no processo que faltava uma procuração, faltava um subestabelecimento, tão famoso subs, estava faltando um subestabelecimento para uma das partes. Antes de extinguir o processo ou inadmitir o recurso por falta de regularidade formal, ele tem que diligenciar para solucionar esse defeito, que é um defeito totalmente sanável.
Haroldo, defeitos mais graves, o juiz também pode aplicar esse raciocínio? Claro que ele pode aplicar esse raciocínio. OV 938, parágrafo 2º, ele pode ter realização de provas. Eu posso ter a oitiva de testemunhas, o processo pode baixar para a realização de uma oitiva, ou, se for o caso, se o tribunal tiver aparelhamento para isso e for adequado, pode ser no próprio tribunal. Pode determinar o retorno do processo ao primeiro grau para a realização de uma perícia, quando o magistrado deveria ter realizado e a indeferiu de maneira equivocada. Isso é possível. Em sede recursal, temos uma riqueza de detalhes. Observe o 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único, permite ao juiz e determina ao juiz que dê prazo às partes para corrigir vícios sanáveis, vícios formais do seu recurso. Então é possível, por exemplo, um recurso chegar ao tribunal. Veja, a apelação, por exemplo, ela não submete a admissibilidade no primeiro grau. Chegando ao tribunal, o relator, detectando que há vícios sanáveis, ele deve dar prazo à parte para corrigir, sanar esses defeitos processuais. Isso faz parte da sistemática do processo. O processo ele guarda em si princípios relativizantes para se evitar reconhecimento de invalidades, de nulidades processuais, inadmissão de recursos, extinção do processo sem resolução de mérito. Eu gosto de falar que a primazia da solução de mérito é como se fosse um escudo para evitar extinções do processo sem resolução. Então guardem bem isso, consegui analisar com vocês vários aspectos, espero que esteja colaborando. Curta esse vídeo, marque seus amigos, compartilhe com quem você puder para compartilharmos informações nesse momento de quarentena.